Começou. Então vamos lá. Deixa eu compartilhar minha tela. Aqui, achei. Apareceu aí? Apareceu. Sim. Fechou. Vamos lá, então. Deixa eu colocar aqui em modo de apresentação. Enfim, desce aí. Beleza. Então, nós vamos para nossas leituras. A aula de hoje, então, Você pode ser bom sem Deus? Uma pergunta, né? E o tema é moralidade e a existência de Deus. Vamos ler os textos bíblicos? Eu vou ler com vocês Romanos 1. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 1, verso 29 e 32. Diz assim: cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Então, texto de Romanos 1, 29 a 32, e Mateus 19, 17. Vamos ler também. Evangelho conforme Mateus, capítulo 19, verso 17. Respondeu-lhe Jesus: Por que me perguntas acerca? Por que me perguntas? Eita, peraí. Respondeu-lhe Jesus: Por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Então, os dois textos aí para embasar nossa aula, falando de quem é bom, né? Vamos lá. Pergunta, então, que a gente tem que se fazer, eu já mencionei na aula passada, é se a gente consegue ser bom. Vamos lá. Muitos naturalistas afirmam que ateus podem praticar boas ações, mesmo não acreditando em Deus. Então, a pergunta é, a gente pode ser bom sem Deus? Bom, os naturalistas ateus, né? Eles dizem que sim, muitas pessoas podem ser boas sem acreditar em Deus. Mas aí está a questão. A pergunta não é se alguém pode ser bom sem acreditar em Deus. A questão é, alguém pode ser bom sem que haja um Deus? Essa é a grande pergunta, tá? Os ateus naturalistas, eles dizem praticar boas ações, mas aí existe um problema nessa afirmação. Porque, assim, o que é bom? Se não existe Deus, o que seria bom? Bom é aquilo que eu acho bom? E se o que eu acho ser bom não é aquilo que o outro acha ser bom? Então, para aqueles que defendem que não existem valores morais absolutos, até dizer que ele próprio faz coisas boas é um problema. Porque qual é o padrão? Para os nazistas, por exemplo, o que eles faziam era bom. Então, sem que haja um Deus, aquilo que é bom, fazer coisas boas, fazer aquilo que é bom, é algo extremamente subjetivo, tá? Problema: como alguém pode falar em bondade se não existe um padrão moral objetivo de bondade? Se a coisa é relativa, e eu estou usando aqui objetivo, como antônimo, né? Como antônimo de subjetivo. Por quê?
Porque um padrão moral subjetivo é aquele que é relativo. Ele subjetivamente, porque eu acho que ele é bom para mim. E ele não necessariamente pode ser bom para você. Para que a gente saiba e tenha parâmetros corretos do que é bom, do que é certo, nós precisamos de um padrão moral objetivo, tá? Então, a questão correta não é se uma pessoa pode agir bem sem acreditar em Deus, mas sim se pode existir bondade objetiva sem a existência de um Deus. O que é, o que é que nos fornece esse senso moral do que é bom? O que é que torna comum o que é bom em diversas sociedades diferentes que não tiveram contato com elas, entre elas? Qual é esse eixo de bondade que diz para nós o que é bom e o que não é bom? Tá? Essa é a questão. Se não existe um Deus, ancorado no que está nosso senso de bondade, nosso senso de justiça? Está ancorado em nós mesmos? Está ancorado numa sociedade que é baseada em pensamentos de homens que são subjetivos, todos eles? Então, na onde está baseado? É preciso, nós vamos ver durante essa aula, é preciso de uma âncora moral, de uma bússola moral, é preciso de um padrão moral, de um absoluto objetivo moral. Não pode ser subjetivo, ele é objetivo, tá? Vamos seguindo aqui então. Necessidade de um fundamento moral. Se Deus não existe, tudo se torna relativo, tá? Por quê? Porque você perde a bússola. O, o Nietzsche, fugiu o nome dele aqui agora, eu peguei ele de volta. O Nietzsche, ele chega a essa conclusão. Ele, em um dos seus livros, né? Em alguns dos seus livros, mas ele fala isso no Assim Falou Zaratustra. Ele tem lá um momento, eu já comentei isso em outras aulas, né? Que chega um personagem numa história que ele está contando, gritando: onde está Deus? Onde está Deus? Onde está Deus? E todos começam a rir dele. E aí ele fala: ah, cheguei tarde. Nós matamos Deus. Nós matamos Deus porque nós não precisávamos mais dele. O que será de nós agora que acabamos com aquele que é a bússola moral? Na verdade, o Nietzsche, teoricamente, não acreditava em Deus. Ele não achava que Deus existia. Quando ele está falando ali, se lamentando porque nós matamos Deus, não é no sentido de que ele está. Na verdade, ele também nem lamentava, né? Mas no sentido que ele está lamentando porque nós matamos efetivamente Deus. Mas simplesmente porque o personagem ali do livro lamenta que tiramos a ideia de Deus, tá? Ele já percebia o quê? Que Deus é esse eixo moral, que, que declara o que é bom, que diz o que é bom, e o nosso senso de bondade está ligado a ele. Se ele não existe, então o que é bom para mim, tá bom. Cada um de nós temos uma ideia relativa do que é bom, do que é correto, do que é justo, porém não é isso que a gente enxerga na sociedade, tá? Moralidade, se Deus não existe, vira convenção social, que pode mudar, porque muda, porque já vimos mudar. O pensamento dos homens influenciam a ideia do que é certo e do que é errado dentro de uma sociedade. E às vezes até a gente começa a gostar daquilo que é mal, né, mesmo sabendo que é mal, porque existe essa bússola moral dentro de nós. E bem e mal, se Deus não existe, não deixariam, né, ou seriam apenas opiniões humanas. Uma opinião minha, eu acho isso errado. Aí você poderia dizer, mas eu acho que é certo. Então tá bom. Cada um com a sua ideia, tá? O ser humano seria apenas um produto do acaso e resultado de processos cegos da evolução. Se Deus não existe, o ser humano, nós, né, estamos aqui por acaso. Aconteceu uma explosão que por acaso gerou partículas por todo o espaço, que por acaso criaram ah, gravidade, que por acaso se atraíram, e se atraíram do jeito que é hoje, e entraram em movimento. Por acaso, nessa
Nenhum desses planetas que surgiu dessas união de partículas ah, gerou a combinação exata de aminoácidos para que pudesse gerar vida por acaso. E a vida por acaso evoluiu, e por acaso desenvolveu, e por acaso chegou em nós. E a nossa mente é fruto do mero acaso. Eu tenho uma frase, eu, eu não me lembro direito de quem, mas eu acredito que é do C.S. Lewis. Posso estar equivocado, mas se eu não me engano é do C.S. Lewis, que ele diz o seguinte: os materialistas pensam que não existe nada além da matéria. Eles só esquecem de uma coisa: eles pensam nisso. O pensamento não é material, né? O pensamento é algo abstrato, não é material. Mas, pois bem, vamos lá. Se Deus não existe, nós somos apenas resultado de processos cegos da evolução. Consequência do naturalismo, se naturalismo fosse verdadeiro, não haveria Deus, né? Sem Deus não há fundamento objetivo para a justiça, para a dignidade, para direitos humanos e para aquilo que é certo e errado. Não existe, não existiria, não existe, na verdade, sem Deus. Justiça seria aquilo que nós determinamos que é justo. E se alguém agisse injustamente, ah, se para ela está justo, tudo bem. A questão é que quando alguém sofre uma injustiça, ou quando a gente comete uma injustiça, a gente sabe lá no fundo que a gente está fazendo algo errado. E quando a gente vê uma injustiça sendo cometida, mesmo quando não é com a gente, existe um senso de repulsa daquilo. De onde vem isso? De onde vem esse senso de que aquilo foi injusto, que não foi certo, que algo deve ser feito, algo precisa ser feito? De onde vem isso? Tá? Bom, se não há Deus, é algo da sua cabeça. O problema é que muita gente pensa igual. Moralidade seria apenas sobrevivência, preferência pessoal e construção cultural. Veja, se nós somos frutos do acaso e nós não passamos de meros animais, nós viveríamos apenas por instinto. E como é que os animais naturalmente vivem por instinto? Eles fazem o que é preciso para que eles sobrevivam, para que eles transmitam a, a prole dele, a semente dele, que eles desenvolvam uma prole. Ele tenta manter, dependendo do animal que for, manter o máximo de parceiros possíveis para deixar aumentar a probabilidade de que ele vai transmitir a sua semente para a posteridade. Ele muda o seu meio ambiente e faz o que for necessário ser feito para que ele viva, porque ele vive pelo instinto. Se é assim, nós vivemos apenas por instinto. E se vivemos apenas por instinto, não podemos reclamar quando alguém faz o que quiser fazer. Se para ele aquilo é necessário para que ele viva, para que ele transmita a semente dele, para que ele consiga viver bem, para que ele consiga fazer o que ele deseja, porque no final das contas, se você é o mais apto, então tudo vale, tudo vale, tá? É assim que seria, e é assim que é um mundo sem Deus. Não é, né? Porque nós temos Deus. É que seria um mundo sem Deus. Vamos lá. O Richard Dawkins, ele é um ateu famoso, naturalista, e essa ideia, que tudo que eu estou falando para vocês, não é uma coisa que eu tirei da minha cabeça. É a consequência lógica do pensamento deles. E o Richard, deles, os ateus naturalistas, né? E o Richard Dawkins, ele escreve sobre isso. Ele diz o seguinte: olha, o universo que observamos tem precisamente as características com as quais se conta quando, por trás dele, ó, do universo, não existe nenhum plano, nenhuma intenção, nenhum bem ou mal, nada ainda cega e impiedosa indiferença. Um mundo sem Deus é isso. E é o que ele pensa do mundo. É o que ele pensa do mundo. Não quer dizer que ele faça coisas ruins, mas o pensamento dele gera implicações ruins. Porque, seguindo esse pensamento dele, o que eu fizer para poder continuar vivendo ou me dando bem,
Não importa. Não existe nenhum bem, nenhum mal, nada além do que? Da cega e impiedosa indiferença. O Nietzsche, ele dizia que a religião acorrentou o homem, colocou o homem numa coleira, que impedia o homem de atingir o seu objetivo máximo. E era uma coleira de moralidade, né? Ele dizia que o homem que conseguisse superar essa ideia de moralidade que foi colocada pela sociedade sobre ele, influenciada pela religião, o homem que conseguisse fazer isso, ele seria o super-homem. Aquele que conseguiu superar todas as suas limitações morais para que ele pudesse fazer tudo o que é necessário para o seu bem e para conseguir os seus objetivos. Sabe quem dizia que tinha conseguido, que leu bastante o Nietzsche, era fãzaço do Nietzsche, e que disse que ele mesmo era o Superman? O Hitler, o Adolf Hitler. E se você observar as atitudes que ele e os nazistas fizeram, os fascistas, enfim, comunistas e tudo, as atitudes deles revelam essa supressão da moralidade. Tudo que eles fizeram foi com a maior e cega e impiedosa indiferença. Seguindo, problema prático. Se não existe moral objetiva, Hitler não poderia ser objetivamente condenado. Nós olhamos para a questão, a gente coloca a questão do Hitler porque ele é um famoso caso de alguém que acreditava ter superado o bem, as limitações morais de bem e mal. Para ele, o bem era o que ele queria. Mas veja, se nós formos coerentes com o pensamento naturalista, a gente de fato não pode condená-lo. Por que não? Porque ele fez o que ele achou que ele tinha que fazer. Se o bem e o mal, se nós não temos um padrão objetivo, afinal de contas, como diz Dawkins, não existe Dawkins, né? Não existe nenhum propósito, nenhum bem ou mal, só a impiedosa indiferença. Veja, se quem determina o que é certo e errado a sociedade, é uma convenção, pessoas se reúnem e decidem o que é certo e errado, a sociedade que ele vivia decidiu que tudo aquilo que ele fez era certo. Então, olhando desse ponto de vista, nós não podemos condenar. Era um homem, um animal, vivendo por instinto, superando todas as limitações. Os animais não têm isso, né? Nós vamos ver daqui a pouquinho, nós já vamos ver aqui embaixo. Os animais não têm isso, eles vivem por instinto, né? E nós não o condenamos por isso. Por que que quando chega no homem a gente condena? Não, mas o homem não é um ser racional. Quem disse? A gente pensa que é racional. Porque se nós somos resultados cegos de ajuntamentos de moléculas, nem o nosso pensamento é confiável. Ele é um acidente. A nossa mente é um acidente. O que que a gente sabe do pensamento dos animais? Sabemos nada. Mas nós somos mais capazes do que ele. Tudo bem, se não existe Deus e nós somos produto da evolução, nós evoluímos mais. Se nós evoluímos mais, nós podemos utilizar os outros para poder nos beneficiar. Então, ó, o assassinato seria apenas um comportamento biológico. E a injustiça perderia o seu significado real. Quando eu estou falando aqui de ser humano, talvez você não entenda, mas veja, pense pela lógica materialista. Nós somos produtos do acaso, animais que desenvolveram dessa forma. Agora vamos olhar para os outros animais, nossos companheiros. O leopardo mata por instinto. Ele mata, ele mata outros animais. Mas na nossa sociedade moderna, dependendo do animal que você matar, na verdade, se você matar qualquer um animal, você está em sérios problemas. Mas a gente não faz esse julgamento de um leopardo. Os tubarões, existe uma espécie de tubarão que eles devoram dentro do ventre, os bebês tubarões começam a se comer. Então são vários
eles se comem e só nasce um. A gente olha para essas coisas, parece cruel, mas a gente não, ninguém se amarra numa árvore por causa disso. Ninguém faz nenhum manifesto por causa disso. Por que não fazemos? Porque é natural. Eles estão vivendo por instinto, eles foram programados para isso, né? A gente não reclama, a gente acha isso natural, porque afinal de contas, é o instinto deles, eles estão agindo conforme a natureza deles. O louva-a-Deus, a fêmea, depois da, de copular com o macho, a fêmea come o macho. Tem algumas espécies que a fêmea come a cabeça do macho, né? Arranca a cabeça dele. Tem algumas espécies que tão logo haja a cópula, a fêmea devora inteirinho o macho, para poder usá-lo como, enfim, uma forma de proteína para fortalecer a prole. A gente faz alguma coisa, nós não reclamamos, não tentamos separar, não tentamos proteger. Por que não fazemos isso? Porque nós entendemos que eles são animais e eles não são julgados moralmente. Eu já vi algumas vezes, vocês sabem que alguns peixes, inclusive o salmão, quando está na época da desova dele, na verdade, eles retornam ao local de nascença. Então eles sobem rios e tudo mais. E eu gostava muito de assistir aquele programa, né? Numa das emissoras aqui do Brasil. E sempre tinha, principalmente quando tinha coisas de animais e tudo mais. Um programa passava sexta-feira à noite. E aí eu vi assim, várias vezes eu vi episódios assim, os salmões pulando e os ursos parando assim na beira das cachoeiras com a boca aberta e o salmão pulando dentro da boca dele. Nós não fazemos nenhuma passeata, colocamos faixa com um círculo em volta, com um risco vermelho na foto do urso. A gente não faz nada disso. Por quê? Nós não censuramos eles por isso. Por quê? Porque é natural. É parte do instinto deles. Se somos humanos e cometemos assassinato, alguns humanos cometem assassinato, se não existe Deus, não seria natural acreditar que essa seria uma atitude moral, ou quer dizer, uma atitude de instinto natural da natureza? Bom, mas a gente não pensa assim. E não pensamos mesmo. Por que não pensamos assim? Porque nós temos um senso de que é errado e de que é certo. Porque lá no fundo a gente sabe que não é natural. Porque no fundo nós sabemos que nós somos diferentes, os humanos são diferentes. No fundo nós sabemos que existe uma racionalidade, uma moralidade, uma ética no ser humano. Mas da onde vem isso? Não pode vir da natureza. Não pode vir do acaso. Tem que ter vindo de uma fonte absoluta de moralidade, de ética, que declara e determina o que é certo e errado. Vamos seguir. Mas, pois bem, sem Deus há um problema. Não existe moralidade, não existe certo e errado, somente indiferença. Então, começamos a perceber assim, para que haja um absoluto, porque várias sociedades, sem ter contato entre si, têm uma ideia de que assassinato é errado, e é mesmo. Tem uma ideia de que adultério não é bom, é errado. Tem uma noção de que mentir é errado. Eu sou professor de história, né? Tem um relato da conquista das Américas aqui, no caso, os astecas, né? Conquista dos astecas. Escrito por um padre chamado Bartolomé de las Casas. E o Bartolomé de las Casas, ele dizia o seguinte, ele falava assim que os astecas não sabiam mentir, eles não mentiam. E os espanhóis mentiam bastante, os cristãos mentiam bastante, os cristãos católicos, né? Então, os astecas se viam num problema, porque eles falavam somente a verdade
e os espanhóis mentiam muito. Então, os astecas nunca sabiam quando eles estavam lidando com alguém que fala a verdade ou que mente. Eu acho esse relato do Bartolomé de las Casas bastante exagerado. Se ele disse que os espanhóis eram mentirosos e ele era espanhol, então talvez ele era mentiroso também. Mas a ideia dele falar sobre isso já nos aponta uma coisa importante. É provável que os astecas mentissem também, muito provável. Mas mesmo entre os astecas havia uma ideia de que mentira é errado. Ou seja, um povo que não tinha tido contato com os espanhóis ou com outros povos aqui enfim, do outro continente, do continente europeu, ainda assim tinha uma ideia semelhante daquilo que era certo e daquilo que é errado. De onde vem isso? Nós vamos ver mais para frente, mas vem do todo, da fonte objetiva, do todo bem, do todo correto, de Deus, tá? Mas assim, tudo bem, nós precisamos de um Deus, então, para influenciar ou nos conduzir, no ser a fonte, a âncora, onde a nossa moralidade está presa. Mas qualquer Deus serve? Aí a gente volta no Xenófanes. Nós já vimos o Xenófanes na aula sobre o ateísmo, mas ele é muito importante. Ele, quando ele começa a estudar um pouco dos deuses gregos, né, atenienses, deuses que mentiam, roubavam, adulteravam, assassinavam e tudo mais. E os homens tinham medo desses deuses, viam com maus olhos aquilo que os deuses faziam, tinham ojeriza daquilo que os deuses faziam e morriam de medo porque eles faziam essas coisas. O Xenófanes, então, lógico, não tinha deus nenhum, né? Não tinha deuses nenhum, mas era a crença, tá? O Xenófanes ele chega à conclusão falando o seguinte: olha, o Deus que nos criou não pode ter sido esses deuses que a gente acredita. Porque tudo que eles fazem, esses deuses, esses supostos deuses, né? Porque não tem Deus nenhum no final. Só tem um Deus, não é Zeus, não é Afrodite, esses aí não existem, tá? Mas o Xenófobo está falando, esses divindades aí que a gente, esses deuses aí que a gente acredita, eles não podem ter sido o Deus que criou, os deuses que criaram o mundo. Porque tudo que eles fazem, tudo que a gente encontra neles, são reprováveis. E nós reprovamos, nós achamos tudo errado o que eles fazem. Se nós tivéssemos sido criados por eles, as atitudes deles seriam consideradas por nós justas, certas, corretas, porque nós teríamos a base da nossa moralidade nessas divindades. E aí o Xenófanes conclui corretamente dizendo: o Deus que nos fez é um Deus totalmente outro, extremamente superior a todos os homens e deuses, um Deus reto. Esse Deus nos criou. Por isso que nós temos esse senso de retidão, de verdade, de coisas corretas, tá? Ele não fala com essas palavras, mas é isso que ele está querendo dizer, tá bom? Os deuses gregos eram invejosos, vingativos, moralmente corruptos. O, o fundamento moral exige santidade, porque nós temos uma noção daquilo que é certo, daquilo que é justo, daquilo que é santo, tá? O verdadeiro Criador, ele tem que ser, porque em nós a santidade é imperfeita, em nós a justiça é imperfeita, em nós a bondade é imperfeita. Mas a gente tem um padrão para onde a gente olha, para onde a gente quer chegar. A gente sabe que não é certo e a gente tenta fazer aquilo que é certo, aquilo que é correto. Isso significa o quê? Que existe um fundamento, que é todo santo, que é todo justo, que é perfeitamente bom. Não poderia ser qualquer Deus. Não é, nem todo Deus serve. É um, é um Deus, é um tipo específico de Deus que tem que ter sido o nosso Criador. Porque senão nós não pensaríamos como pensamos, não veríamos o mundo como vemos, não teríamos as concepções morais que temos, não poderíamos ser bons e sequer desejaríamos ser isso. Vamos lá. O Deus bíblico é o único que se encaixa nessa descrição, tá? O Deus das Escrituras é santo, justo, soberano e perfeitamente bom. Sua natureza, a natureza de Deus, é o padrão absoluto da moralidade. Outra coisa importante é que o padrão tem que ser absoluto, porque o absoluto é o oposto de algo que é relativo.
não, o padrão não é relativo. O padrão, o verdadeiro padrão, ele é absoluto. Se em nós é falho, é porque pecamos, mas a gente deseja fazer o que é certo, né? A não ser que você vai se afastando, afastando, aí a Bíblia tem também resposta para isso, né? Nós cauterizamos a nossa consciência e então fazemos aquilo que queremos. Como Deus revela a sua moralidade? Poxa, mas assim, se Deus é todo bom, todo santo, todo perfeito, como é que a gente recebe essas coisas? Como a gente, como é comunicado essas coisas a nós, tá? Elas são comunicadas pelos atributos de Deus. Deus, ele tem, pelo menos a gente atribui a ele, né, dois tipos de atributos. E os atributos de Deus são aquilo que fazem parte, são aquilo que faz parte da sua essência, daquilo que ele é, da sua natureza. Ou seja, você tem uma concepção ontológica, né? Os atributos falam de ontologia, daquilo que ele é, do ser de Deus. Os atributos são incomunicáveis, que é a onipotência, onisciência, onipresença, e os comunicáveis, que é aqueles que têm atributos que são só de Deus, a gente não tem. E tem os comunicáveis, aquele que Deus comunica com a gente, aquele que Deus compartilha conosco. Ele nos dá, ele compartilha no sentido de nos entregar, tá? Que é o amor, a justiça, a bondade, a misericórdia. Deus compartilhou conosco aspectos do seu caráter, daquilo que ele é. Deixa eu voltar aqui. Fui aceitar alguém aqui, virei a página. Ele compartilha conosco aquilo que ele é. E ele é amor. Nós não somos amor como Deus é amor, mas nós amamos. Nós não somos justos como Deus é justo, mas nós praticamos justiça. E quando a injustiça acontece, nós nos revoltamos, porque algo dentro de nós diz que aquilo não está certo. E o que é isso que diz para nós que não está certo? É esse compartilhar, essa comunicação dos atributos de Deus, dos atributos comunicáveis, né? Misericórdia, enfim, e tantos outros. Vamos lá. Por que que o ser humano ele tem esse senso de justiça? Porque, na verdade, irmãos, ímpio ou não, vivendo em qualquer parte do mundo, sem ter contato há milênios uns com os outros, nós temos algo em comum. Todo ser humano. Todos nós somos criados por Deus. E Deus colocou, o teólogo João Calvino, ele é bastante assertivo nisso. Ele vai dizer que Deus colocou a sua imagem em nós. A Bíblia diz isso, nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Deus colocou o seu imago Dei, a sua imagem, a semente dentro de nós. Nós temos a noção de Deus, nós temos o senso de Deus. Romanos capítulo 1 diz isso. Porque a justiça de Deus se revela do céu sobre sobre todo aquele que comete impiedade. Porque o que de Deus se pode conhecer em mim, eles é manifesto. Porque Deus o manifestou. Mas eles resistem à verdade pela injustiça. O que de Deus se pode conhecer, seus atributos, seu eterno poder, foram revelados a todos eles. Pois bem, mesmo após a queda, o homem ainda possui um senso moral que foi Deus que colocou dentro dele. O homem continua distinguindo o certo e errado. Ele continua buscando justiça. Nós desejamos justiça. Sabe aquele senso de que um dia virá um governante que ele vai resolver os nossos problemas, que vai chegar um dia onde os problemas desaparecerão, onde toda a justiça será feita. Vários povos compartilham isso. Várias religiões tentam explicar algo desse tipo. Da onde vem isso? Vem do fato de todos nós sermos, no final das contas, criação de Deus. Foi Ele que nos criou, nós descendemos do mesmo homem. E veja, esse homem teve uma comunhão com Deus que ninguém mais teve. E aí, quando essa comunhão foi rompida, o vazio que isso causou é tão grande que até hoje nós buscamos preenchê-lo de qualquer forma. Mas no final das contas, a imagem de Deus continua em nós. Nós não perdemos a imagem. A imagem está turva, está quebrada, mas ainda somos a imagem de Deus. Nós temos ainda o senso de quem Deus é. O homem ainda possui um senso moral, distingue o certo e o errado, busca justiça.
Os mandamentos de Deus, para aqueles que creem na palavra de Deus, eles enxergam o caráter divino sendo revelado. Por exemplo, Deus manda amar por quê? Porque ele é amor. Deus ordena a justiça porque ele é justo. Eu quero ler esses textos aqui de Efésios para vocês, tá? Deixa eu ver como é que nós estamos de hora. Ah, nós temos um tempo ainda. Vamos lá. Efésios. Eu acabei recentemente uma série de pregações em Efésios. Preguei todo o livro. Livro importantíssimo. Que fala da igreja. Fala da doutrina da salvação. Fala da doutrina do pecado. Fala da doutrina do homem. E fala principalmente da doutrina da igreja. Olha lá. 4:32. O que diz o texto? Antes de ser de uns para com os outros, benignos. Olha o que a palavra de Deus está dizendo. O senso de bondade já tem dentro de nós, mas a gente faz o errado. Então a palavra de Deus faz o quê? Apesar da gente ter o senso de certo e errado e a gente escolher, na maioria das vezes, o que é errado, o que a palavra de Deus faz? Nos chama a fazer aquilo que é certo. Benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Olha só, e dá o exemplo. Deus ainda dá o exemplo. 5:2. Andar em amor como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma agradável. 5:25. Maridos, amai a vossa esposa, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Amor, amor, amor. Né? Benigno, bondade. Os atributos de Deus se revelam. Deixa eu só ler para vocês aqui antes da gente avançar. Romanos, capítulo 1. Não vou ler todo, porque o capítulo 1 de Romanos é muito grande. Vou ler só um pedacinho aqui para vocês, que fala a respeito disso. Vou ler o verso 18. A ira de Deus, 1:18, se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detém, essa ideia de deter é como alguém que segura uma mola. Se assim que você soltar, ela volta para o normal, volta ao lugar normal. Ou seja, a verdade de Deus, ela está empurrando, e o homem, a consciência do homem, o homem com a sua maldade, com a sua impiedade e perversão, empurra para tentar sufocar essa verdade. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Veja, os atributos de Deus se revelam. Nós sentimos, nós temos dentro de nós esses atributos, esses atributos comunicáveis: amor, santidade, justiça, bondade. Tudo em nós é ainda imperfeito por causa do pecado, mas o senso está lá dentro, está dentro de nós. Isso não pode ter surgido do nada, isso não pode ter surgido do acaso, porque se é assim, então nós estamos indo contra a nossa própria natureza. Se somos produtos do acaso, animais apenas evoluídos, que achamos que somos racionais. Mas esse senso de justiça, de bondade, de correto, ele só pode vir de uma fonte plena de todo bem. E só existe uma fonte toda de todo bem, de todo bem. Nenhuma outra religião aponta, consegue mostrar essa fonte plena de todo bem. Somente a fé cristã, somente a palavra de Deus mostra o Deus que é todo bom, que teria e poderia e colocou em nós essa sua imagem. Vamos seguindo aqui. Bom, quando a gente determinou aqui que a gente não consegue ser bom sem Deus, porque sem Deus nós agiríamos conforme os nossos instintos, e o que seria bom para mim não necessariamente é bom para você, e nós agiríamos de acordo com isso, e uma sociedade que determina o que é bom e o que é certo muda, e a gente não poderia julgar a sociedade, porque, afinal de contas, não existe melhor ou pior. Eles fizeram aquilo que era bom para eles, mas porque existe dentro de nós o senso de justiça, nós julgamos,
É por isso que nós julgamos e não queremos que os índios, alguns grupos indígenas, enterrem seus filhos. Por isso que nós olhamos isso com maus olhos. Embora tenha um monte de antropólogo que diga não interfira, deixa eles fazerem porque é a cultura deles. Dentro de nós está errado. São crianças. O que faz a gente agir com indignidade ou pensar com indignidade diante dessas atitudes? É esse senso de justiça que Deus colocou em nós. Bom, mas aí o Euthyphron, ele levantou um dilema. O que é bom? As coisas são boas porque Deus ordena ou Deus ordena porque já é bom? Aí você tem uma questão importante. Talvez aquilo que a gente considere bom só é bom porque Deus mandou, porque Deus determinou que fosse bom. E aí a coisa naturalmente não seria boa. Por exemplo, um exemplo aqui que normalmente é algo que pega o ímpio. Você só pode ter um parceiro. Deus não permite que você tenha dois. Aí você pensa, não, mas isso não é o melhor. Foi Deus que mandou e aí a gente é obrigado a aceitar. Isso não é tão bom assim. Ou, por outro lado, aquilo já era bom. E aí Deus olhou e viu que era bom e ele determinou que aquilo era bom. Então aí você tem uma outra questão envolvida. O conceito de bondade seria anterior a Deus, interior à determinação de Deus. Então Deus olhou para as coisas boas e falou assim: ah, vou dizer agora que isso aí é bom, porque eu achei que é bom mesmo, então eu vou, a partir de agora, obrigar todo mundo a fazer isso, porque isso é bom. Será que é isso? Bom, a crítica é o seguinte: se Deus define, se Deus diz que é bom e por isso a gente acaba aceitando que é bom, a moralidade é arbitrária. Se o bem existe separado de Deus, então Deus não é o fundamento do bem. Mas existe uma terceira alternativa. Com essa, Deus ordena o que é bom, porque Ele próprio é bom. Por isso que Ele determina o que é bom. O bom não existe sem Deus. Ele criou, Ele sendo bom, criou coisas que eram boas. Criou situações que eram boas. Criou dentro de nós um desejo por aquilo que é bom. Por quê? Porque Ele é bom. Ele sendo bom, criou o bem. Criou o que é bom. Criou o bem. Tranquilo até aqui? Deu para entender? Beleza, então. Seguindo. Então, continuando ainda no mesmo raciocínio, né? A bondade não é externa a Deus. Veja, se a bondade já existisse, Deus olhasse para ela e falasse: ah, isso é bom também, eu concordo, vou deixar assim. Então a bondade é externa a Deus, ela é anterior a Deus, ela é distinta de Deus. E aí nós teríamos um problema. A nossa bondade, o nosso senso de bondade não estaria baseado em Deus, e sim na bondade que já existe, que é um ente, seria um ente. Bom, a bondade não é externa, a bondade não está fora de Deus, a bondade está em Deus. Ela vem de Deus, ela flui de Deus. Ela é determinada, é criada por Deus. Ela não é arbitrária. Deus não determina que coisas são boas, mesmo que aos nossos olhos não sejam bom, mas porque Ele mandou a gente obrigado a obedecer. Não, não é arbitrária. Ela está apoiada, ela está solidificada, ela está firmada, melhor palavra, firmada na própria natureza divina, que é boa. Deus é bom. Evidências da moralidade objetiva. Assim como a sede aponta para a água, bom, essa é uma questão filosófica bastante comum. Talvez você já tenha pensado sobre isso, mas tem gente que pensa e coloca em palavras, escreve, né? Veja, o fato da gente sentir sede significa o quê? Que existe algo que possa matar essa sede. Não existe necessidade nenhuma no mundo que não haja algo que sacie ela. Só isso já é uma evidência fortíssima de que aquele que nos criou colocou em nós necessidades e ele mesmo criou aquilo que suprisse a necessidade. Então, se a gente sente sede, é porque tem algo que pode saciar. Se a gente sente fome, é porque tem algo que pode nos preencher. Se nós temos um senso moral, aponta para uma moralidade perfeita. Existe algo que pode nos satisfazer moralmente.
E quando a gente vê o que é certo acontecendo, o que é correto sendo praticado, a justiça sendo feita, nós ficamos satisfeitos. É uma necessidade que dentro de nós. E aonde que está a fonte de toda justiça, de todo bem? É o próprio Senhor Deus, Criador dos céus e da terra. Ele é uma fonte objetiva de moralidade. O C.S. Lewis, ele faz um, ele tem uma frase muito bonita dele. Ele virou até uma música, que chama C.S. Lewis Song. Pega um trecho dessa frase dele e outras frases dele, se vocês quiserem escutar depois, C.S. Lewis Song. Mas essa frase está no seu livro que é Cristianismo Puro e Simples. Ele diz o seguinte: se existem em mim desejos que nada em mim, nada nesse mundo pode satisfazer, isso não significa que eu estou errado, que tem algo errado. Significa que eu não fui feito para esse mundo, que eu não fui feito para esse lugar. Olha só como é que frase bonita. Eu tenho desejos em mim que não tem nada no mundo. Eu sinto sede, tem água para beber que me satisfaça. Sinto fome, tem comida para comer que me satisfaça. Sinto sono, é só dormir que me satisfaz. Mas eu tenho um desejo dentro de mim que não tem nada no mundo que pode satisfazer. Por quê? Porque aquilo que satisfaz não é desse mundo, não é desse mundo físico. Aquele que me satisfaz é o Deus de toda a terra. O Agostinho de Hipona, aquele que o pessoal chama de Santo Agostinho, mas ele não tem nada a ver com isso, coitado. Ele dizia o seguinte, ele tem uma frase dele que diz assim: criaste-nos para ti, e inconstante está o nosso coração, enquanto não descansa em ti. Esses caras mataram a pau a charada aí e escreveram belamente aquilo que está dentro do nosso coração. Nós temos desejos que não podem ser satisfeitos nesse mundo. A nossa sede de justiça, não é à toa que Jesus diz no seu Sermão do Monte: bem-aventurado aqueles que têm fome e sede de justiça. A gente tem, porque aqui, por mais que a justiça eventualmente ocorra, não é suficiente para nos satisfazer. Mas haverá um dia que nós seremos fartos de toda a justiça. Nós seremos, não é farto de ficar cansado, né? Nós seremos preenchidos, nós vamos estar em contato com toda a justiça. Então, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos e serão satisfeitos. Haverá um momento que toda a justiça acontecerá. Silogismo moral. O argumento moral para a existência de Deus. Veja, eu gosto de silogismo, tá? Se Deus não existe, valores morais objetivos não existem. Isso é importante, essa premissa é muito importante. Se Deus não existe, não existe valores morais objetivos. Os valores morais são subjetivos. E aí você tem o seu, eu tenho o meu. Tá? Mas o que a gente encontra é que existem valores morais objetivos. Quando alguém faz o que é errado, ele sabe o que está fazendo, todo mundo reconhece que está sendo feito errado. Você pode até justificar, você pode até racionalizar, mas no fundo, você sabe que está errado. Porque valores morais objetivos existem. Então vamos lá. Se Deus não existe, valores morais objetivos não existem também. Mas valores morais objetivos existem. Então, logo, Deus existe. Conclusão. O naturalismo não explica adequadamente a consciência moral. Ele não consegue explicar isso. Na verdade, eles dizem, não, a gente pode ser bom sim sem Deus. O que eles estão querendo dizer é, eu posso ser bom sem acreditar em Deus. Mas você não precisa acreditar em Deus, porque o imago Dei está em todo homem, mesmo aquele que diz que não acredita. Que no final de tudo, todo mundo acredita. Mas mesmo aquele que diz que não acredita, dentro dele, a bússola moral tá lá. Porque todos somos filhos descendentes de Adão. E Adão foi criado por Deus, a imagem e semelhança de Deus. Então, o naturalismo não consegue explicar. Ele tenta dar um remendo, mas ele não consegue. Por quê? Porque se somos frutos do acaso, bem e mal é só uma convenção. Bem e mal é aquilo que eu acho que é certo. Se eu acho certo ter vários parceiros, tudo bem. Se eu acho certo eliminar uma pessoa que está atrapalhando o meu progresso, tudo bem. Se eu acho certo enganar as pessoas, mentir e fazer tudo que eu puder fazer, tudo bem. Afinal de contas, é aquilo que eu acho que é certo.
eu aquilo que é a minha verdade, né? Como eles costumam dizer. Mas não é assim. A gente sabe que aquilo é errado. Existe um absoluto moral. E todo mundo sabe que isso é errado. E um dia nós vamos ter que prestar contas. O naturalismo não consegue explicar isso. Não consegue explicar a justiça. E o que é justo? Justo é aquilo que eu acho que é justo, ou é justo é aquilo que é justo? O justo é justo em si só, ou é aquilo que eu declaro ser justo? Justo é justo em si só, porque foi criado para ser assim, pelo Deus que é justo. Não consegue explicar esse corretamente ou adequadamente o dever moral. O que é um dever moral? Não devo nada se eu sou um fruto do acaso. Eu faço o que eu quiser, mas existe um desejo, existe uma ânsia, existe uma necessidade de agir moralmente. E para que eu saia disso, eu preciso me esforçar. Tem pesquisas que dizem que para você mentir, você faz mais esforço do que para falar a verdade, porque a verdade é natural. Por isso que para mentir você tem que ficar pensando, tem que tomar cuidado, porque uma hora você muda a história. E a verdade não é assim, porque o que aconteceu, aconteceu, você só falar. A mente naturalmente conta o que aconteceu. Quando você vai alterar a história, a verdade, você precisa pensar sobre ela, você tem que. E aí o seu corpo reage, porque para ele tem alguma coisa errada. Da onde vem isso? Tem pessoas que até estudam o comportamento, né? Quando a pessoa está mentindo, ela vira o rosto, abaixa o olho, olha para a esquerda, tenta esconder o rosto, porque é algo. O próprio corpo dela reage à injustiça, à mentira, aquilo que é imoral, moralmente reprovável. Naturalismo não consegue explicar adequadamente a indignação contra o mal, porque porque não existe, não tem como você indignar-se contra o mal quando não existe mal. Mal é para você, às vezes não é para mim. Bem e mal são realidades, pelo contrário, né? Bem e mal são realidades concretas. A explicação mais coerente é: Deus existe e é o fundamento da moralidade. Bem, meus irmãos, acabamos por hoje, acabamos nossa aula. Querem conversar alguma coisa? Tem alguma dúvida? Deu para entender o que eu quis dizer? Deu sim. Eu acho que sempre foi assim, né? A gente acha que agora que tá acontecendo mais isso, eu acho que todo tempo houve. Eu estava vendo uma discussão de um ateu, acho que esses dias na internet, falando exatamente isso que se defende aqui, né? Que a religião só limita o homem de você tem que ser bom, você não pode fazer as suas vontades, e nananã, e debatendo, né, com o cara. Eu acho que, cara, eu acho que essa discussão é bem velha, É, né? E realmente o- a gente parece ser muito antiquado. Na Europa, bastante, né? Quando você fala que é cristão, muitas vezes eles fazem assim, uhum, precisa disso, é um ser inferior que ainda precisa da religião, sabe? Assim, como se é, é bem. Não sei se sempre foi ou se está piorando, mas eu acho que sempre foi, porque essas discussões já existiam desde de sempre, né? desde sempre. Vocês vão lembrar o seguinte, uma coisa, uma discussão sobre isso, né? Quando Jesus está sendo julgado, Pilatos diz para ele assim, que é a verdade. Já naquela época já se tinha essa discussão sobre o que é verdade, né? Na verdade, o, Jesus era a verdade. Até tem um comentário de alguém que diz assim, um teólogo, né? Pilatos perguntou para a pessoa certa o que é verdade. Ele só não esperou para ouvir a resposta. Mas o que ele estava querendo dizer é o seguinte: verdade é aquilo que ele ia contar. Ele estava naquele momento, ele estava melhor na situação. Mas esses europeus, assim, por mais que eles tentem fugir de Deus, eles continuam tendo o senso lá de que é certo. Eles financiam esses negócios de preservação da natureza. Da onde que eles tiram isso? Tira de Deus. Foi Deus que criou a gente para preservar a natureza. Ele colocou dentro, nos deu o mandato, né? Encher a terra.
Fica, fica. Cuidar e trabalhe, cuide do jardim, né? Arar a terra. Então, nós devemos cuidar da criação. Foi Deus que colocou, e aí eles, por mais que eles tentem rejeitar a Deus, eles fazem aquilo que Deus programou eles para fazer. É que, como eles estão afastados de Deus, o negócio que é bom eles fazem de forma desvirtuada, né? Então, pecam não fazer, porque a bússola deles aponta para o lugar certo, mas eles não sabem como fazer, porque está desvirtuado, se afastaram tanto de Deus, então eles fazem errado. Mas eles sabem que tem que fazer, que tem que proteger. Então, e ao mesmo tempo que querem proteger, eles acabam destruindo, né? Porque E pecado. é uma coisa muito louca, porque por mais que eles às vezes são a favor do aborto, mas quer proteger a natureza, sempre vai existir algo de Deus dentro de nós, por mais que tente deturpar, por mais que a moralidade seja muito esquisita dentro da cabeça, existe uma bondade do próximo, porque na verdade daqui até Jesus voltar, cada dia vai ficar mais vão vender mais isso. Pense em si e não ao próximo. Tipo, já tá É, virando um absurdo você pensar no próximo. Você não tem que pensar no próximo, você não tem que ajudar o próximo, tem que ajudar a si mesmo, né? E tem essa ideologia tem se firmado cada vez mais, mas no fundo o homem tem a natureza, alguém ele sim, vai defender, seja, né, alguém que ele acredita que precisa da defesa dele, né? Porque o homem foi criado pelo próprio Deus, então não adianta. é. Daí eles mesmos não conseguem ter uma sequência, né, no que eles Não dizem. consegue ser consistente com as ideias Isso. dele, né? É porque a propaganda de você pensar em você é uma tentativa de voltar-se contra a sua própria natureza. Se não fosse da nossa natureza pensar nos outros, né, de forma deturpada, porque dentro do jardim a gente pensa bastante na gente, mas a gente se solidariza, a gente tem compaixão, né? E aí vem essas propagandas que é para você lute contra você mesmo, porque dentro de nós tem, foi Deus que programou a gente para fazer isso, né? Para ser É assim. isso. Amém. Obrigado, Diogo, Beleza, pela. meus irmãos? Deus abençoe. Amém. Vamos orar mais uma vez? E aí a gente conclui nossa aula. Senhor Deus, o Senhor é bom e a tua bondade dura para sempre. Ó Pai, nós reconhecemos as dificuldades, Pai, que essas pessoas têm de encarar a realidade, de confessar aquilo que está na cara, nu e patente diante deles. Ó Deus, ajuda-nos a compreender todas essas coisas. E, se necessário, Pai, tivermos que usar dessas ferramentas para defender a nossa fé, que sejamos hábeis, que possamos, ó Deus eterno, usar esse conhecimento e refletir sobre essas coisas. O conhecimento do Senhor expande a nossa mente. E como alguém já disse, a mente que expande para uma nova ideia jamais volta ao seu tamanho original. Abençoa-nos, Pai. Dá-nos uma noite de descanso. Guarda-nos. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Amém. Boa Deus noite, bom abençoe. descanso. Obrigado. Boa noite. Boa Até noite. mais, até a próxima. Noite.